Boa noite, tudo bem, pessoal? É uma honra estar aqui com vocês essa noite de sexta-feira, friozinho em Porto Alegre. E hoje eu tô com uma convidada muito especial para conversar um pouquinho. Para quem já conhece o meu trabalho, que eu tô há um tempo já me desenvolvendo como terapeuta do sagrado feminino, né? Comecei com alquimia e no decorrer várias coisas foram chegando, né, ao meu alcance e tudo foi se interligando. E nessas ligações, o sagrado chegou de uma forma muito bonita, me mostrando um caminho de cura não só para mim, mas para outras mulheres também. E a partir disso, muitas portas foram se abrindo, muitas coisas foram se conectando e o meu entendimento é cada vez maior e melhor nesse sentido. E nessa jornada, né, eu vou conhecendo muitas outras mulheres com grandes potências, com grandes habilidades, com grandes saberes e que precisam, né, de uma expansão cada vez maior do seu trabalho. E é nesse intuito de fazer essas lives com mulheres convidadas para trazer os saberes delas e expandir para outras, né, mulheres como nós. Então, hoje, a minha convidada especial é uma mulher incrível. Ela já é conhecidíssima, né? Não, ela já tem todo um know-how, todo um trabalho desenvolvido com mulheres. E, e vai ser uma honra tê-la aqui comigo para trazer informações muito preciosas para todas as mulheres, tá? Então, eu vou chamar agora a doutora Débora Balaguês para conversar com a gente e trazer um pouquinho dos seus conhecimentos. Vamos ver aqui se eu consigo chamá-la. Não vai assistir agora, que vai ficar gravada a live, né? Venham assistir, indiquem para as amigas, porque a doutora Débora tem muito conhecimento, ela vai trazer muitas informações fantásticas hoje, né, para nossa saúde, a saúde do nosso feminino. Porque o sagrado feminino, ele engloba várias coisas, né? Todo o nosso campo mental, físico, energético, emocional. E então a gente tem que olhar para tudo um pouquinho, né? Para todos os lados, se entender cada vez mais, né? Porque esse é o grande chamado, é que a gente tenha um entendimento de quem nós somos, para que a gente Débora, tu tá por aí, tu tá conseguindo me ver, tu tá visualizando o meu Instagram, eu já te mandei o convite, onde tu andas? Ela tá me mandando mensagem de WhatsApp, ah, chegou, que bom. Então, eu te mandei o convite aqui, vê se aparece aí pra ti, meu amor. Tá aparecendo, Débora? Ou quem sabe tu me manda o convite se tu não tá conseguindo entrar? Dá uma tentada tu, quem sabe? Tá aparecendo o convite? Agora vai dar. Vamos ver, não entra, ó, por que será? Vamos ver de novo. Vou te mandar de novo o convite. Pede tu para participar. Vamos ver se fica diferente. Porque eu já convidei aqui e tá como aceito, né? Então eu não sei. Ó, vamos ver de novo. Vamos ver se entra. Ó, tô dizendo que doutora Débora não pode participar. Por que será isso? Vamos ver. Ó, já aceitei mais de uma vez. Surgiu. Tecnologia é isso, né? Sempre tem uma coisa, sempre tem um desafio. Deu certo, deu certo. Abençoada tecnologia.
Então, meu amor, eu já fiz uma apresentação breve aqui, né, falando um pouco do meu trabalho. Seja bem-vinda essa noite, né, do que eu estou desenvolvendo com o Sagrado Feminino, com os meus estudos, né, as curas que eu estou tendo internas e principalmente as mulheres que surgem no meu caminho, né. Então, tu é uma delas, maravilhosa, com potenciais incríveis. E quando a gente vê que uma mulher, né, ela é um ponto de auxílio para outras mulheres, a gente tem que propagar muito isso, né? Então, como eu comentei aqui no início, tu já é conhecidíssima, teu trabalho já é conhecido, mas sempre vai ter uma pessoa que, né, não tá sabendo exatamente lidar consigo própria, por vários motivos, né? Porque a questão do sagrado, a questão do feminino, ele é um contexto geral, né? Corpo, mente, espírito, é um todo, e a gente tem que aprender a olhar para isso, né? Muito com o autoconhecimento, que é a nossa chave, né? Para que a gente se entenda, saiba como é que o nosso mecanismo funciona, de todas as formas. E aí tu vem com saberes aí maravilhosos, né, para apresentar para a mulherada. Então seja muito bem-vinda. É uma honra estar aqui contigo, já te falei isso, né? Que estou muito feliz, né, de poder compartilhar, né, o teu conhecimento com outras pessoas. Então, quero que te apresente aí e te agradecer já desde agora pelo aceitar, né, do convite. Obrigada, Andréa. Bom, eu sou Débora Balaguer, sou médica, né? Sou especializada em endocrinologia, pós-graduada em endocrinologia e especializada em hormonologia feminina. Essa é a minha área de atuação, ou seja, eu só trabalho com mulheres. Eu ajudo as mulheres a reequilibrar os seus hormônios. Nós, mulheres, nós temos inúmeras demandas da própria sociedade, nós temos filhos, casamentos, a casa, enfim. Nós somos muito multitarefas. E o que acontece com o corpo humano? Nós nascemos, né? Nós nascemos com uma reserva ovariana, de óvulos, né? Que nós, em algum momento, nós nascemos já com aquele input que nós temos como uma principal função para trazer outra pessoa ao mundo, né? Para gestar. Porque a mulher, ela tem todo um sagrado, né? Ali no útero, envolvido com a realidade de um dia ser mãe, porque no nosso organismo, o útero ele já é um receptáculo, É um recebe portal. um portal, como diz a Andréia. E eu adoro escutar a Andréia, porque já faz, eu acho que aí, desde outubro, que eu comecei a frequentar o Sagrado Feminino e quero trazer o Sagrado aqui para as pacientes, porque Olha que incrível. é um número grande de mulheres que estão na energia Yang. Sim, Então, acontece muito. fora do seu feminino. Então, a gente nasce com uma reserva de gametas para que um dia a gente vá poder ser mãe, a gente vai poder gestar, a gente vai poder exercer esse feminino na maternidade. No entanto, e como esse projeto da natureza para o feminino, ele tem um tempo contado, ele tem um período. Quando a natureza, a forma como a mulher foi projetada, começa a cair a capacidade de ela ovular, existem esses dois órgãos, nós temos o útero, como a Andréa diz, é um portal, é um receptáculo, e nós temos as duas glândulas, que são os ovários. Os ovários é que produzem esses óvulos todos os meses, para que um dia a mulher, nesse período reprodutivo dela, ela vá poder vir a conceber um nenê, né? Quando a mulher chega mais ou menos ali aos 30 anos, ela está no ápice da produção hormonal. No ápice da produção hormonal. Então, ali eu digo que uma mulher aos 30 anos é o ápice da beleza do feminino. É verdade.
porque todos os hormônios estão em alta. Isso para vocês entenderem a importância que nós mulheres temos de ter essas moléculas totalmente equilibradas, ou o mais equilibrada possível. A partir dos 35 anos, nós começamos a primeira queda hormonal da nossa vida, que é o chamado climatério. Climatério é o ponto de corte aonde nós começamos a cair a produção hormonal. Só que os sintomas que vêm nessa época, eles são sintomas mais leves, mas a mulher já começa a ter algum sintoma. É mais sutil, né? Mais sutil, a mulher já começa a achar que está com um pouquinho de dificuldade para emagrecer, ouvindo pelo computador, tá? Não, eu achei que era o meu computador que estava dando interferência. A mulher começa a ter um pouquinho de dificuldade para emagrecer, às vezes um pouquinho mais cansada, a cintura já não é tão delineada, enfim. Mas é um período muito sutil, mas ali já começou a flutuação hormonal. Dos 35 aos 40 é um período que essa flutuação hormonal ela é menor. Se a gente tivesse um gráfico, a gente poderia, mas eu posso escrever aqui, não tem problema nenhum. Legal. Lógico, é uma flutuação pequenininha, assim, uma flutuação, certo? Só que a partir dos 40, por isso que uma das formas de comunicação na mídia é a mulher 40 mais, que é a partir de 40 anos da mulher. Essas flutuações, elas já são maiores. A gente tem ápices e vales. Então, olha só a diferença, ela era bem pequenininha e aí ela passa a ter esse tipo de flutuação. Vai lá em cima e vai lá embaixo. A gente diz que o climatério é o liga e o desliga dos ovários. Sim. Uma hora eu estou com o estradiol lá em cima, daqui a pouco eu estou com o estradiol lá no pé, que é o principal hormônio feminino. Ele é responsável por mais de 400 funções dentro do corpo feminino. É muita atividade orgânica para um hormônio. Ele é o maestro do corpo feminino. Essas flutuações também começam a dar na mulher uma alteração de humor. Por isso chamam as mulheres que elas são lunáticas. Uma hora elas estão de um jeito e outra hora elas estão de outro jeito. Porque, de fato, existem as fases da Lua, né? E aí a Andréia pode falar sobre isso, porque eu não tenho propriedade, mas ela pode falar sobre a influência da Lua no feminino. É uma mistura, né, doutora? A gente tem a influência externa das luas e a gente tem a nossa lua interna, né? Que são essas fases, né? A ovulação, a menstruação. Então, tanto a gente tem as fases internas como externas, né? Quanto mais a gente entende como é que funciona, como é que eu funciono internamente e como é que a lua influencia nesse meu funcionar interno, melhor para o nosso desempenho, né? Só que tem coisas que estão ali intrínsecas que a gente não tem essa noção, né? Que entra bem essa tua área de estudo, né? Que é a questão hormonal, a questão de como é que o nosso físico se desenvolve. Que uma coisa é eu saber que na lua crescente eu fico mais expansiva, ou quando eu estou na TPM eu fico mais fechado no meu mundo. Né? Só que o porquê que esse mecanismo é assim, né? Não é só o mental, não é só o energético, não é só o emocional. Tem coisas aqui dentro acontecendo também, né? Que levam a gente até isso. E aí a gente acha assim, lunática, sim, somos, né? Porque a gente cicla. Mas assim, o porquê que isso está acontecendo comigo, né? Tem que entender também essa questão. E muitas mulheres não têm conhecimento do que é esse movimento interno, né? Então, segue aí contando para nós. Então, aí a gente chega lá. Só lembrando, 30 anos é o ápice da produção hormonal.
E aí tudo funciona no corpo. Nós temos memória, energia, libido, uma boa lubrificação vaginal, nós temos uma musculatura bem delineada, uma cintura mais formada, nós temos um corpo mais firme. Então, a gente tem se a gente engorda um pouquinho, a gente consegue emagrecer com mais facilidade. Nós temos uma boa qualidade de sono. Então, todos esses comemorativos, os nossos ossos são perfeitos, todos esses comemorativos dizem respeito que nós estamos no ápice da produção hormonal, nós temos energia para trabalho, para poder desempenhar, para poder performar em carreira, como mãe, como esposa, nós temos todas essas ferramentas. E o feminino, que é ligado com o belo, porque senão não era feminino, né? O feminino, ele gosta de flores, ele gosta de tudo delicado, ele gosta de conversar, de tomar chazinho, de tricotar. Isso é do feminino. Feminino. Aliás, Andréia, eu vou montar com uma paciente uma confraria do feminino. Interessante. A gente possa se reunir. Porque Sim. eu entendo que a mulher se fortalece quando ela está perto de outras mulheres. Nossa, os encontros do sagrado, ele tem muito isso, né? Só que ele é muito mais rápido, assim, né? A gente não tem tempo de ir muito a fundo com cada mulher, né? É uma coisa mais geral. E coisa mais louca, hoje, lavando a louça, me veio isso na cabeça. De encontros onde a gente consiga se expressar um pouco mais e as outras pessoas possam nos auxiliar, né? As outras mulheres. Sim. E agora tu me vem e fala isso, meu Deus do céu. A sincronicidade está muito grande das coisas, né? E isso também é um movimento muito grande que está acontecendo, né? Daí entrando num outro âmbito, mas que faz parte de um todo, né? O universo, as respostas são muito rápidas, né? As sincronicidades estão acontecendo o tempo inteiro, as conexões, né? Com as coisas, com os assuntos, com as pessoas, tá tudo muito acelerado, né? Então tá um movimento bonito, mas também um pouco assustador, né? Então, a gente tem que ter um pouco do conhecimento de tudo que está acontecendo e para buscar cada vez mais o nosso equilíbrio, né, doutora? E eu vejo, assim, entrando nessa questão do físico agora, como eu te procurei agora no início desse ano, como é que foi o estado que eu estava me sentindo, né? Eu não estava me sentindo como a pessoa que eu sou, com a energia que eu deveria ter para fazer as coisas, que minha cabeça com um monte de ideias, um monte de coisas, e o meu corpo não estava me acompanhando. E eu disse, meu Deus, um pouquinho, o que está acontecendo? O que vem na cabeça? Já estou doente. Não, tô ficando velha, lógico, né? A idade está passando, então, mas me sentindo como uma pessoa de, sei lá, 90, 100 anos, né? E eu disse, não, tem uma coisa errada. E aí a gente começou as investigações, né? E para mim, nossa, foi incrível saber desse mecanismo todo interno meu, a maneira que ele estava desequilibrado, ainda tá, né? Porque a gente recém começou o tratamento, mas enfim, né? E como eu já estou sentindo, aos pouquinhos, sutilmente, faz o quê? 2, 3 semanas que a gente está em tratamento, as diferenças. Né? É impressionante. Então, para a gente ver, e aí eu falo com mulheres que já têm, né, mais de 40, mais de 50, mais de 60, enfim, que às vezes a gente não se dá conta, a gente simplesmente acha isso, não, sim, eu tô envelhecendo, aí é normal, né, doer aqui, é normal, não tem mais vontade disso, não tem mais vontade daquilo, não é normal, né, não é normal, a gente pode continuar fazendo as coisas que a gente quer fazer, claro, respeitando, né, que a gente não tá mais com aquele corpinho de 18, de 20 anos, mas muita coisa pode seguir sendo feita e a diferença qual é? Agora, como anciãs, né, com uma idade já, uma maturidade maior, né, então é o período que eu sinto, assim, né, que é o período que eu tô melhor aqui, né, na minha sabedoria, no meu conhecimento, no meu andar, no meu caminhar, aí o corpo tem que me acompanhar, porque senão não vale, como assim? Que jogo é esse, né? Que quando a gente está um pouquinho melhor, né, já está com uma segurança maior. Eu falo algo que é muito, muito parecido com o que tu disse, que a mulher na menopausa, na pré-menopausa, ela tem o capital da maturidade. Ela tem toda uma cognição, uma experiência de vida, uma vivência que ela adquiriu. Não é permissível que nós deixemos essa mulher
sem funcionamento fisiológico, pois ela tem toda a experiência de vida, porque se eu me comparar né, eu, Débora, agora aos 50 anos, comigo aos 25 anos, meu Deus do céu, Sim. eu perdoo aquela minha versão, entendeu? Eu também. Eu olho ela e digo, ai, muito obrigada porque tu me trouxe até aqui. Então, ela é importante, a minha versão. Mas eu não tenho nenhuma semelhança com aquela pessoa aos 25 anos. Hoje, claro, é uma trajetória, né, de vida. Sim. Então, eu sou uma pessoa com muito mais conteúdo. Então, eu tenho um capital da maturidade. Mas voltando, nós atingimos o pico da produção hormonal aos 30 anos. Aos 35, nós entramos no climatério, que é o liga e desliga dessas glândulas, os ovários, que produzem os nossos principais hormônios, que é o estradiol, a progesterona e a testosterona. Nós temos vários hormônios, tá? Mas esses são os principais hormônios do feminino, que é produzido lá nos ovários. E uma parte desses hormônios, uma fração pequena, na suprarrenal. Quando nós entramos no climatério, começa a ver as flutuações, aquelas que eu desenhei para vocês. Primeiro uma flutuação menor e depois começam grandes flutuações. Vai lá em cima e vai lá embaixo, vai lá em cima e vai lá embaixo. Ali começam, a partir dos 40 anos, os sintomas que a mulher já percebe mais. Ela já começa a ter diminuição da memória, ela já começa a diminuir a libido, porque ela já não tem a libido do feminino, ela tem um componente principal do estradiol. A testosterona é muito importante também para a libido. Mas antes da gente pensar na testosterona, nós temos que reequilibrar o estradiol. A mulher começa a ter uma dificuldade maior em emagrecer, ela começa a ganhar peso, principalmente na cintura abdominal, ela começa a ter um acúmulo de gordura abdominal, porque ela começa a ficar com uma energia do ponto de vista de agonismo hormonal mais masculino. Sim. Aos 45 anos, a mulher ela já entrou ali no climatério alto ou na pré-menopausa. Nesse momento, todos esses sintomas, eles se acentuam. A mulher começa a ter como se fosse uma névoa, que ela vai querer falar uma palavra, ela quer se referir a algo que ela fala normalmente, e aí ela fica pensando, mas sabe, a palavra não vem. Eu vou colocar aqui para vocês, por exemplo, agora veio para o Brasil esse livro aqui, O Cérebro e a Menopausa, em várias línguas, né? Ele é de uma americana que começou a estudar sobre a influência da queda do estradiol no comportamento cerebral das mulheres em menopausa. Uau! As mulheres, a maioria das mulheres imaginam que entram na menopausa e que depois elas vão sair da menopausa. Mas isso não existe. A menopausa é algo que eu entro e que eu vou ficar para o resto da vida. Então, ali aos 45 anos, eu estou no ápice ali do climatério, e entre os 48 e 52 anos, a maioria das mulheres entram na menopausa. A gente vai falar o que é menopausa. Isso pode ter um desvio estatístico, que pode ser um pouco para a esquerda, um pouco para a direita, né? Porque não existe uma matemática que é a cidade e a realidade. Mas normalmente é entre os 48 e 52 anos de idade. Eu, Débora, entrei na menopausa super precoce. A minha mãe aos 35 anos e a Débora antes dos 40 anos, que foi o que me motivou. Eu já era da área hormonal, né? Já fazia endocrinologia clínica,
onde a gente trabalhava principalmente tratando paciente com diabetes, com doença tireoide, com obesidade, enfim. E aí, naquele momento que eu sofri muito, porque eu estava ali quase chegando nos 40 anos, uma mulher jovem, e eu entrei na menopausa, eu bati, né? Como se diz, eu bati em várias portas para pedir ajuda. E naquela época, né, que faz aí alguns anos, o que eu recebi como resposta de colegas médicos? Eu recebi como resposta que era assim mesmo, que eu tinha entrado na menopausa, que a minha mãe também tinha entrado na menopausa precoce, eu tinha que entender que era assim a minha genética e que era normal eu conviver com aqueles calorões. Eu me lembro que eu namorava um jornalista naquele momento. E um dia eu estava no restaurante com o jornalista, o Sérgio. Daqui a pouco eu tiro toda a blusa, porque eu tive um fogacho dentro do restaurante e a pessoa tem a sensação que vai incendiar. Então, eu nem pensei, ainda bem eu estava com uma blusinha por baixo, porque eu tirei aquilo, era inverno, porque eu não aguentava. A sensação é que tu vai incendiar. E a partir desse momento, quando a mulher entra na menopausa, o que é menopausa? É quando eu parei de menstruar e eu estou sem menstruar durante 12 meses consecutivos, a partir daquele momento. Então, é uma data, um aniversário. Na menopausa faz 1 ano que eu não menstruo mais. Aí eu posso dizer, eu entrei na menopausa. Obviamente que se a pessoa não tem útero, não é esse o parâmetro que nós vamos usar. Nós vamos usar sintoma e a gente também tem como medir isso através de exames, né? Exames laboratoriais. Então, na menopausa é uma grande virada de chave, porque aí, onde nós ali, quase 90% dos nossos hormônios que são fabricados por essas glândulas, eles param de fabricar, essa fábrica, então os ovários e a fabricação passa a ser lá na suprarrenal. Aquele tantinho. Imagina uma empresa que tem uma demanda de entrega, eu falo empresa corpo humano, de entregar 100%, ela passa a ter uma capacidade de entrega de 10%. Então, nós vamos ter 10% do funcionamento orgânico feminino. É uma diferença. A mulher entra ladeira abaixo. A mulher começa a ganhar, aí ela já tem o brain fog, né? O brain fog é aquela névoa, é como se ela quisesse pensar, ou ela lê um livro, né? Pode ser O Cérebro e a Menopausa, ela lê ela lê e ela tem que ler de novo, porque ela não sabe, não consegue reter. Tá? Ela reta os gatos, não consegue reter. E não é falta de inteligência cognitiva, é por causa que o estradiol, a queda do estradiol, já está provado que causa atrofia cerebral. E quando a gente tem aqueles fogachos, não é um simples fogacho. Cada fogacho que uma mulher tem é um infarto lacunar que está acontecendo no cérebro. E as mulheres, que 70% das mulheres têm fogacho na menopausa, que é aqueles calorões, os famosos calorões, essas mulheres elas têm uma maior probabilidade de desenvolver demência e Alzheimer. Então, a queda do hormônio estradiol sem a reposição adequada vai levar essa mulher a ter consequências de todo o seu cognitivo, do seu mundo relacional, porque uma mulher aos, sei lá, 48 anos, 50 anos, ela está trabalhando, ela está no auge da sua carreira profissional. E aí ela muitas vezes ela tem declínio da sua performance porque ela não tem mais hormônio. A quantidade de hormônio para produzir, para que o corpo possa funcionar de forma adequada, ficou muito pequenininho, porque ficou lá um pouquinho que é produzido na glândula suprarrenal. Essa mulher também cai a progesterona.
A progesterona, a gente imagina, não, progesterona é um hormônio responsável por manter a gravidez e para proteger o útero. Então, se eu não tenho útero, nem preciso usar a progesterona. Não, gente. A progesterona, ela tem essa função, sim, em relação à gestação. Ela protege o útero, mas ela tem uma função enorme no sistema nervoso central, porque ela é um precursor da progesterona. Vai gerar uma molécula química que é chamada de alopregnanolona. A alopregnanolona, ela é responsável por estimular o sistema GABAérgico. Então, ele dá um relaxamento, permite um sono de qualidade para a mulher. Ela consegue ficar mais tranquila, menos irritada. A mulher também, com a progesterona em doses adequadas, ela consegue ter uma massa óssea preservada. Uhum. O estradiol é o principal hormônio do corpo feminino e a queda do estradiol, ela vai causar osteoporose, porque quando nós temos estradiol em quantidade suficiente, existem duas substâncias dentro do corpo humano, que é o RANK e o RANK ligante. Então, eles se acoplam, o RANK e o RANK ligante. Só que no meio do RANK e do RANK ligante existe uma proteína, que é chamada osteoprotegerina, como se fosse esse carimbinho aqui, que fica no meio, tá? Para eu ter essa osteoprotegerina, que não permite a ligação do RANK com o RANK ligante, eu preciso ter uma quantidade suficiente de estradiol. Quando o estradiol cai, essa proteção vai embora. E liga o RANK com o RANK ligante. E imediatamente começa a estimular uma célula óssea que chama osteoclasto, que vai comendo o osso. Nossa. Vai fazer o osso ficar poroso. Então, quando cai estradiol, nós estamos tendo um risco de desenvolver osteopenia, osteoporose e fratura. Muitas mulheres ficam sem caminhar, vão para a cadeira de roda, porque elas também estão com a testosterona baixa, elas já não têm mais libido, elas têm ressecamento vaginal, elas estão ali na sua relação, no seu casamento, elas não conseguem transar, elas não têm libido. Qual é o percentual dos homens que entende o que é menopausa? Eu acho que pode botar talvez o homem mais culto. O meu pai, que hoje é um senhorzinho, né? Ele foi numa palestra minha sobre menopausa e eu disse para ele: olha, pai, a palestra é sobre menopausa. A única coisa que ele me respondeu eu acho que eu não tenho isso. Isso ele sabia, que ele não tinha menopausa. Mas o que seria menopausa? Mas, doutora, nem as mulheres sabem o que é. Nem as mulheres sabem o que é. Esse é um assunto que não é muito falado. Agora a gente está vendo uma abertura. Porque antes era uma vergonha. Como assim tá na menopausa, tu não menstrua mais, então tu não presta mais para nada? Tu não pode mais ter filho, né? Tu tá ficando velha. E que bom, né, que a gente tá ficando velha, que daí a gente não morreu novinhas. Eu sempre digo isso. Então, a gente não tem esse conhecimento, as mulheres não têm. E aí, como tu estava falando lá, queda de tudo, né? Aí tu começa a te sentir totalmente, sem libido, sem energia, sem isso, sem aquilo. As mulheres começam a entrar em estado depressivo, porque aí tu começa a entender, realmente, eu tô ficando, né, velha, não tô prestando para mais nada, não tenho mais força para nada, então, e vai baixando, e aí afeta todas as outras áreas, né, porque aí pega o sentimental, pega o emocional, pega o energético, não tem como não. E aí tu entra numa bola de neve, que não é nem uma bola, é um buraco, né? Porque tu vai cada vez se diminuindo mais, né? A tua autoestima vai baixando, e aí no momento que a gente vai baixando as nossas defesas emocionais, tudo vai se desequilibrando, né? Inclusive outras partes da saúde, né? Porque tudo desequilibra, desencadeia isso, desencadeia aquilo. E vou te ser bem sincera,
A maioria não tem noção que possa ser isso. E se tu vai, sem querer falar de classe nenhuma, né? Mas dependendo do médico que tu vá, né? Com um olhar mais fechado, tu vai chegar lá e dizer, eu tô me sentindo mal, tô com dor aqui, toma um remedinho aqui pra dor, não sei o que, e pronto, vai embora. Ninguém vai a fundo nos exames. Não, mas pode ser a menopausa, pode ser que esteja com isso, com isso. Os exames que tu me pediu, nunca ninguém na vida tinha me pedido, né? Uma coisa que outra, sim, ok. Mas tem coisas que eu nem sabia que existia que poderiam ser feitas, né? E quem é que tem esse olhar? Quem é que tem essa busca? A maioria das mulheres, infelizmente, não tem esse conhecimento, não tem essa noção. Por quê? Porque esse assunto sempre foi muito velado, né? Sempre foi muito, né, fechado ali. Então, agora que eu acho que está tendo uma abertura maior. E graças a Deus, pessoas como tu, que fazem esses estudos mais aprofundados, por uma experiência que tu vivenciou, né? E não aceitou, como assim? Eu, com 35, 40 anos eu vou estar aqui né? Não, com todo um mundo pela frente, né? E é bem uma idade que a gente já está, né, com uma segurança maior interna para fazer as coisas, né? Então, não, só um pouquinho, vamos lá, corpo, me acompanha. Então, ó, aqui a Anaí está dizendo, doutora Débora maravilhosa, exatamente, né? Mas As então, isso mulheres, André, as mulheres têm vergonha de dizer que estão na menopausa. lógico. Elas leem isso aí que tu falou. Se eu tô na menopausa, eu tô velha, eu já Uhum. não reproduzo mais, eu já não sou mais fértil, né? Então, se eu não posso, se eu tô velha, eu não tenho libido, eu vou ficar quebrada, os ossos vão quebrar, eu já não tenho memória, eu vou ficar demente, porque é o que acontece quando se trata. Eu tenho dores no corpo, porque a Dor. queda de estradiol diminui a produção de líquido sinovial. Então, as juntas começam a ficar duras. Então, a mulher, quando levanta, ela faz assim, sabe, até uma mímica para poder levantar. Tem que encaixar o quadril, tem que encaixar o ombro, tem que encaixar a perna, porque está tudo desencaixado. Além da massa óssea estar diminuindo, quer dizer, eu não tenho mais lubrificação, nem na periquita, nem entre as articulações. Parece engraçado, mas é Não, mas verdade. é verdade. É a verdade. E aí já está sem lubrificação nos ossos, os ossos estão porosos, e junto com isso eu tenho queda da testosterona. Então eu começo a ter uma dificuldade de ganhar massa magra, apesar que a testosterona é um hormônio muito mais androgênico, que vai ajudar muito na libido, mas ele é um hormônio importantíssimo para foco, para memória, para poder de decisão, para proteger o cérebro, o coração. Principalmente a proteção neuronal tem uma importância muito grande. O coração é o quê? É um músculo, né? É uma bomba eletromecânica que é formada por músculo. Então, quando a gente vai perdendo a testosterona, nós vamos também perdendo a motivação. As mulheres na menopausa, pela queda do estradiol e da testosterona, elas vão ficando depressivas, como a Andrea falou, porque elas já estão velhas, elas já não têm lubrificação, a pele vai caindo, porque o estradiol é responsável pela produção de colágeno, o assoalho pélvico, o assoalho lá da bexiga, que traz ali a bexiga para o seu lugar correto, a queda do estradiol vai diminuindo a produção de colágeno. E o assoalho pélvico precisa de colágeno. Então, a mulher vai começar a ter perda involuntária de urina, ou ela tosse, ou ri e se urina. Então, imagina o constrangimento dessa mulher. É fundamental que as mulheres tenham tratamento, melhore colágeno, melhore estradiol, e também façam fisioterapia pélvica para poder recuperar toda essa musculatura. E para não deixar barato, as mulheres elas têm um estereótipo que quando elas vão chegar na menopausa, que é normalmente lá pelos 50 anos, elas vão ser trocadas por duas de 25, que é o inconsciente coletivo machista que impôs isso para o feminino
E quando eu entendi, eu passei por isso, a minha mãe passou por isso, não trocada por 2,25, mas sim, ali Sim. entrando em pausa muito cedo, eu disse, eu vou seguir o padrão da minha mãe. E quando eu comecei a estudar profundamente, eu disse, eu não vou deixar mais nenhuma mulher que vai passar na minha frente passar por isso. Então, eu vou Sim. até falar um pouco sobre o feminino para a gente escutar. Olha que bênção isso. Não, e tu estava falando ali, as coisas são silenciosas, elas vão acontecendo internamente, né? E aí a gente não se dá conta. E aí, como tu falou, a pele vai mudando, tudo vai mudando internamente. Eu, assim, se entra em estados depressivos, tu não sabe nem da onde que vem. Quando tu vê, tu tá lá, murcha num canto, né? Não sabe nem para que lado vai e o que fazer, em primeiro lugar. Então, isso é um resgate, né? É um resgate do nosso sagrado, sim, porque a gente está falando de um feminino sagrado. O que é um feminino sagrado? É a força, a potência que a gente tem como mulheres. Como tu falou lá no início, a mulher é delicada, a mulher é intuitiva, a mulher gosta de flores, a mulher gosta de várias coisas que são da nossa natureza. A gente, né? A gente tem as conexões com a lua, com a natureza, porque é da nossa natureza divina, divina é quando Deus, o nome que cada um quiser, criou, né, o universo ali, criou o planeta Terra, criou o ser humano, a mulher veio com essa potência, com essa habilidade de dar à luz. Então a nossa história, né, lá de trás, que não tem muito registro, né, na escrita, ela traz esse sagrado da mulher, que a mulher foi cultuada. Por quê? Porque ela era o humano que gerava uma vida, assim como a Terra, o planeta Terra, é um planeta que gera vidas, né? Então, é como se fosse a Terra a representação, né, de uma gestação de um todo, tudo que vem de dentro da Terra, a gente, né, todos os mares, as florestas e tudo que nasce do planeta, a mulher também, ela tem esse poder de dar vida, né, a um outro ser humano. Então, nós éramos cultuadas há muito tempo atrás, isso literalmente quando não existia nem registros escritos, a mulher era cultuada como uma deusa. Por quê? Porque ela tinha essa potência. Por isso que a gente vê aquelas imagens, né, da mãe Gaia, né, com o barrigão, assim, da mulher, a mulher com uma barriga grande, que é o planeta Terra. Por isso essa conexão, né? Então, por isso que a mulher tem esse poder também de conectar com a natureza, com os elementos, de manipular as ervas, né, de estar com as propriedades da Lua, né? Então a gente tem toda essa conexão que é da nossa natureza, isso veio com a gente. Quando Deus criou o mundo, ele criou a mulher com essas habilidades, assim como criou o masculino com as habilidades maravilhosas que eles têm, né? Mas que estão agora ofuscadas. Por quê? Porque a gente passou por um período onde a gente foi muito diminuída, né, em prol do masculino, e aí a gente buscou uma briga, né? Uma briga com os homens de querer ser parecidas com eles nas suas potências, né? Então a mulher tem que ser forte que nem o homem, a mulher tem que mandar que nem o homem, a mulher tem que desenvolver determinadas coisas, mas que não necessariamente são da nossa natureza. Então a gente se desequilibrou muito com isso. Né? Não, eu também quero ser chefe, eu também quero, né, sustentar uma casa, eu também quero poder trocar o pneu do meu carro, eu também quero poder fazer tudo isso. E aí a gente foi muito pro lado do masculino, né? A gente se forçou muito a ser, né, aquela força ali. E agora a gente está precisando desse resgate, a gente está precisando reconhecer quem a gente é de verdade, né, na natureza, se aliar com essa natureza que a gente tem, usar ela para o nosso potencial, para poder também equilibrar os meninos, deixar que os homens assumam o seu papel e que juntos, né, a gente consiga unir essas polaridades do yin e do yang, né, do feminino e do masculino, para equilibrar esse todo que a gente se encontra, que é o nosso grande planeta, e a nossa energia também. Então, quanto mais a gente tem o conhecimento desse todo, né, quanto mais a gente tem o conhecimento da gente mesmo e de como funciona essa grande máquina que é o planeta e que é o ser humano, mais a gente consegue equilibrar toda a frequência energética que a gente está vendo, que está cada vez mais desequilibrada no nosso planeta, né? Então, ninguém está no seu lugar mais. As águas não estão nos seus lugares, os rios não estão nos seus lugares, né? A natureza está perdendo seu espaço, o ser humano está desequilibrado, né? Porque a gente está querendo assumir papéis que não são os nossos, porque a gente está afastado da nossa natureza, né? Então,
é um resgate de um todo, né? Então, a gente tem que trazer cada vez mais à tona esses conhecimentos, né? Então, os especialistas, assim como tu és especialista nessa área, né? Cada vez mais estão conseguindo colocar para fora e trazer esses conhecimentos e expandir. Então, a ideia dessa conversa aqui, nós estamos num micro, né? Com micro tentativas, né? Mas eu acho que são sementes que a gente vai plantando para justamente entender que pode ser disseminado cada vez mais o entendimento entre tudo e todos, né? Para que a gente vá buscando cada vez mais esse entendimento de quem realmente somos, o que a gente está fazendo aqui, né? Qual é a nossa essência e como é que ela se manifesta de uma forma saudável, né? E no fluxo da vida. E não lutando, brigando, tentando ser mais, tentando ser, né, melhor. Não. É entender a natureza de cada um. E aí a gente consegue se harmonizar e a coisa consegue, né, seguir um trajeto, uma trajetória, né, de uma forma que seja benéfica para todos nós. E isso começa como? Com cada uma de nós, com cada homem, com cada ser, né? E então a gente tem que ter conhecimento desse todo, né? Tem que ir atrás, tem que se buscar, né? Então, quando eu comecei a descobrir essas coisas contigo, né? Desse outro lado, eu disse, meu Deus do céu, isso precisa ser levado para outras mulheres, porque eu tenho várias amigas que estão nessa mesma fase e que não sabem muito bem o que fazer, né, consigo. Não sabem o que está acontecendo. Uma pergunta que eu acho que a gente precisa deixar para as mulheres que estão aqui é que é uma pergunta que eu recebo muito, quando que eu devo começar o meu tratamento de reequilíbrio hormonal na menopausa? Eu vou dizer que ontem, porque o tempo importa. Sim. O melhor momento para iniciar o tratamento é na pré-menopausa, quando a gente tem bastante receptor, tá? Porque o hormônio é uma substância que tem que ligar num receptor, numa porta, tá? Então, o melhor momento é na pré-menopausa. Então, se eu não iniciei na pré-menopausa, que é antes da menopausa, eu tenho que iniciar o mais rápido possível, porque cada dia que eu não tenho estradiol, é um dia a mais que eu estou perdendo função orgânica. O estradiol, ele protege os vasos. Ele vai manter, ele é liberador de óxido nítrico e ele faz com que todo o nosso sistema vascular fica com maior potência de distribuição de oxigênio. As mulheres na menopausa, pelo fato de ter queda do estradiol, elas começam a alterar a microbiota, que é o conjunto lá dos bichinhos do intestino. Porque no intestino existe um comando que é o estroboloma. Na menopausa, a queda do estradiol faz com que a microbiota da mulher fique totalmente alterada e ela começa a cair vitaminas, minerais, aminoácidos, diminui a capacidade absortiva. Muitas vezes na maioria das vezes, quando a gente pega uma mulher na menopausa, a gente no início vai usar reposições injetáveis, enquanto a gente sequencia a microbiota, pede testes genéticos, organiza todo o corpo feminino para ela começar a absorver. Agora, imagina vocês, como pode funcionar um corpo que nem tem condições de colocar nutrientes para dentro. Então, quando é o melhor momento? Na menopausa, eu vou deixar aqui uma narrativa para vocês. O tempo importa. Na menopausa, o tempo importa. Então, é o mais rápido possível. É ontem, é na pré-menopausa. Não comecei, então começa agora. Porque hoje já se sabe, já tem pesquisa mostrando que mulheres depois de 5 anos que tiveram câncer de mama, elas se beneficiam com estradiol, às vezes estradiol intravaginal,
Então, o estradiol, ele é fundamental. Como é que uma mulher vai viver sem estradiol? É a mesma coisa que dizer para a mulher que ela já não é mais feminina. O reequilíbrio hormonal é o resgate do feminino. Acho que para nós Sim, concluir esse nosso... exatamente. É o resgate do feminino. É o fim da escravização do feminino. O feminino teve que ser calado, né? Sim. Devido à sua potência e o seu poder. Então, ele teve que ser calado. E usadas para calar o feminino é não tratar a queda hormonal. Exatamente. Eu não trato, eu desmancho o feminino, porque é isso que acontece, eu desmancho o feminino e aí eu consigo manter a hegemonia do masculino. E aqui nós temos que nos curvar para os homens, porque os homens são espetaculares, a energia yang, ela é fundamental. No entanto, nós temos que nos curvar para a nossa energia, que é o... Então, acho que para concluir, o reequilíbrio hormonal, junto com o sagrado feminino, é o resgate do nosso num nível espiritual e num nível físico. Espiritual, através de técnicas espirituais, do sagrado, e físico, através de nós reequilibrarmos o nosso físico, o funcionamento desse físico. Porque nós, mulheres, merecemos. Nós merecemos. Nós somos a mola que move todo esse planeta, né? Exatamente. Então, eu quero deixar aqui o meu agradecimento pela oportunidade, né, da gente ter falado para as mulheres que estiveram aqui. Sim, e muitas vão nos assistir depois, porque eu recebi várias mensagens, eu vou estar com isso, vou estar com aquilo no horário, mas depois eu vou assistir. E o importante que tu falou, assim, para a gente finalizar realmente, é esse resgate, né? E é por isso esse convite aqui. Porque eu desenvolvo o Sagrado Feminino, né? Nesse resgate da mulher, na sua potência, na sua energia, no seu lugar, né, no seu lugar no mundo, em todos os sentidos. Então, como tu falou, tem a questão do espiritual, tem a questão dos antepassados, tem a questão da conexão com a natureza, tem a questão, né, das luas, tem a questão das luas internas, do autoconhecimento, mas tem muita questão do emocional, e tem a questão do físico, e o físico, nessa parte, né, desse nosso resgate, ele está mais de lado. A gente não trabalha em cima disso. Quando eu descobri essa tua fonte de conhecimento, eu disse, meu Deus, isso é o resgate do sagrado feminino, porque isso é a nossa força física, é a nossa potência, e ela não mexe só no físico, ela mexe no emocional, né? E no momento que o meu emocional está mais equilibrado, eu consigo ter uma conexão maior com esse todo. Que adianta eu achar que eu tenho que resgatar uma habilidade minha, que eu tenho que viver da minha essência, que eu tenho que me conectar com a natureza, se o meu corpo está doendo, né? Não adianta. Não adianta, não, tem que sair, tem que caminhar, tem que, né, fazer a minha meditação, tá, mas eu não consigo ficar sentada em posição de borboleta porque me dói o quadril, me dói as costas, então, né, então tudo faz parte, tudo está conectado, então tudo que a gente tiver de conhecimento, que a gente possa aliar e trazer para esse resgate é o que a gente tem que buscar nesse momento. Então, a minha bandeira atualmente é essa, doutora. É trazer todas as possibilidades que as mulheres têm de se resgatarem, em todos os sentidos, porque nada está desconectado, né? A natureza está lá, o físico está aqui, a lua está lá, né? A minha ancestral está lá, mas não, está tudo aqui, está tudo junto. Está tudo aqui. E uma coisa está desequilibrada, as outras todas se desequilibram também. Não tem como eu estar, não, mas eu estou super bem no meu relacionamento, mas o meu corpo está doendo. Não, né? Não tem como. É um todo, nós somos um todo. Então a gente tem que buscar cada vez mais se conhecer, se equilibrar, se tratar, buscar as possibilidades, as alternativas, tudo que está ao nosso caminho, né? Só uma pergunta que eu ia te fazer. Como tu falou assim, quanto antes, né? A gente vai lá, faz, Ana, mas também
não tem idade, né? Se eu já tô com 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos, tudo bem, vai lá, tem o que fazer também, né? Existe uma janela de oportunidade, mas hoje já se sabe que para uma mulher a partir dos 60, o reequilíbrio hormonal ele traz para a mulher vida. Hoje eu recebi uma paciente que ela disse assim para mim, olha, depois que eu comecei, que eu coloquei os meus implantes, que ela fez estradiol, ela eu tô não é o meu marido que me procura, sou eu que procuro ele. Coisa boa. Ela disse, Débora, eu simplesmente, eu renasci. Eu nasci de novo, eu sou outra mulher. Aliás, eu não sou outra mulher. Eu voltei a ser mulher. Então, o tratamento, o reequilíbrio hormonal para o feminino é uma chamada para a gente fazer as pazes com a menopausa. Uhum. Vamos fazer as pazes com a menopausa e vamos resgatar o nosso feminino físico e espiritual. Porque nós temos a parte yin deste planeta que precisa ser curada. Então, isso é um chamado de cura do processo de ascensão planetária. Exatamente. Esse é o meu aqui. Exatamente. Então é isso, ó, a Marcinha já falou ali, dor acaba com qualquer mulher, é exatamente isso, Marcia, acaba, porque não adianta estar com 1000 ideias, com 1000 vontades, se o teu corpo não te ajudar, não for contigo, né? Então, sim, Ritinha, deixem os contatos de vocês, por favor. Vamos deixar, tá aqui o Instagram, e daí aí eu te passo também depois, Rita, já te passei, eu acho, contatos da doutora. Mas então é isso, meus amores, eu acho que, né, o recado foi dado. A busca, ela é grande, a jornada também, mas a gente tem todas as ferramentas aí para se resgatar, para se buscar, para se entender, para se melhorar, para se aceitar, né? Tem muita questão da aceitação, a gente tem que se aceitar, a gente tem que trazer o auto-amor, independente da idade, do que a gente está sentindo, do que a gente está passando. Não dá para se diminuir, né? Não dá para achar que deu, é isso mesmo. Não, tem que sempre buscar o melhor, porque sempre tem possibilidades, né? De um reencontro com nós mesmas e aproveitar cada fase da vida, aproveitar cada coisa que a gente está passando, né? Trazer esse melhor, né? Da nossa consciência em cada momento que a gente está vivendo. Quando a gente tem 18, sim, é maravilhoso, a gente tem toda a força, toda a energia, tudo não sei o quê, mas quando a gente está com 90 também é maravilhoso, porque tu tem toda uma sabedoria, tem toda uma jornada, todo um conhecimento que está ali, e a gente tem que saber lidar com esse todo, né? Sair dessa coisa de modismo, sair da coisa de que, ai, né, tem que estar assim, tem que estar assado. Não, é cada vez mais encontrar quem eu sou, quem é a doutora Débora, quem é a Márcia, quem é a Rita, né? Como é que eu me movo internamente, e a partir disso, eu me conhecendo, qual é o meu melhor, o que eu consigo fazer de melhor para mim, né, para ser mais feliz. E no momento que eu sou mais feliz, eu consigo também passar isso para quem está ao meu redor. E aí a gente vai, né, equilibrando esse todo aí, vai elevando a vibração da vida, né, como um todo. Olha, doutora, incrível, eu amo conversar contigo, amo esse conhecimento que tu traz, né? Eu acho que é o único e que todas as mulheres merecem ouvir, saber, entender e se conectar com isso. Gratidão imensa por aceitar o convite, é muito importante para mim, eu sou tua fã, né? E agora sou paciente tua também, então agradeço muito mesmo por esse todo que tu faz por todas as mulheres. Gratidão. Eu sou mulher e eu faço aqui um convite. Nós, mulheres, temos uma grande importância na energia desse planeta. E nós precisamos resgatar o feminino, curar o feminino. E essa cura é importante para nós, porque quando nós nos sentimos bem, nós passamos essa energia do acolhimento, da nutrição, para as outras pessoas. Então, vamos fazer pazes com a menopausa. Vamos entender que a menopausa, ela, quando bem tratada, ela pode ser, com certeza, a nossa melhor fase.
Um abraço e um beijo para todos. Obrigada, Andréia, pela oportunidade de comunicar. Um beijo. Gratidão, meu amor. Boa noite, mulherada. Gratidão por estarem aqui.